Estamos na Escola Bíblica Dominical e nesta manhã estudando a segunda epístola de Pablo a Timoteo. Santo Deus Todo-Poderoso, nós outros estamos reunidos aqui por la graça, misericórdia e compaixão de Jesus, que com su sangue que foi derramado, nos trajo libertad, nos trajo reconciliação com o Padre Celestial. Deus eterno, te entregamos nossos pensamentos en esta manhã, no coração, para que tu palavra pueda entrar. Em nome de Jesus. Amém. Estamos no capítulo 2, versículo 10. Portanto, lo suporto todo por amor a los escogidos, para que também eles obtenham a salvação que é em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta: que se somos muertos com Ele, também viviremos com Ele. Se sofrimos, também reinaremos com Ele. Se lhe negamos, Ele também nos negará. Mas se somos infieles, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Marque esse versículo 13 em sua Bíblia, se não está marcado todavia. Disse que o Senhor permanece fiel, mesmo quando nós outros somos infieles. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. O caráter de Deus é a fidelidade. Está em seu caráter, assim como o amor, verdade? Nació no coração de Deus. O amor que você sente hoje, um pelo outro, por sua família, por sua pareja. Esse amor foi dado por Deus, porque Deus é amor. O apóstolo São João, em sua epístola, dedica um capítulo falando do amor de Deus. O próprio apóstolo Pablo também, em 2 Coríntios 13, habla sobre o amor. Assim também o caráter de Deus é fidelidade. Deus é fiel, Ele promete coisas e Ele cumpre. Porque se Ele não cumprir, então estará negando sua própria natureza dele, que é fidelidade. O homem não é fiel. O caráter do homem é ao contrário, verdade? Inclusive o homem com o pecado original, que se chama original porque de aí se originou todo, que é o pecado humano. Quando o homem peca com Adão aí, no huerto del Edén, disse que o homem saiu do paraíso, verdade? Como já expliquei aqui, não é que Deus expulsou. O homem já não podia mais desfrutar de aquela mesma comunhão, a comunhão que Cristo traz outra vez, verdade? Traz que o homem podia estar na presença de Deus, como nós outros estamos na presença de Deus nesta manhã. Então, de aí, o homem, estou falando do homem em geral, o ser humano, não Adão, o homem vai apartando-se de Deus, cada vez mais lejos. E quando você está lejos de algo, você está caminhando em caminho contrário. Então, todo o que o homem hoje é completamente o contrário de Deus, verdade? Deus é amor, o homem de hoje é ódio, verdade? Deus é fiel, o homem de hoje
é completamente infiel a todo, ¿verdad? A sua família, a sua pareja, a sua pátria, a seu país, a seus hermanos. É o caráter do homem. Mas o caráter de Deus é fidelidade. Por isso que Pablo, ele disse que ele sofre, verdade? Padece, suportou todo por amor a los escorridos, né? Aqueles que foram salvados, aqueles que iam ser salvados. Eu creio que Pablo, quando ele suporta todo, ele não está pensando somente aí naqueles que ele converteu, aquelas igrejas que ele abriu. Eu creio que a visão de Pablo é a vida hasta hoje, verdade? Ele veia uma igreja por el mundo inteiro, verdade? Ele veia, você vê que quando Cristo disse assim, e recebereis poder quando haja venido sobre vós outro Espírito de Deus, verdade? E sereis meus testigos por todo o mundo. Os discípulos, aqueles, não tiveram a visão. Pablo foi o primeiro que teve a visão de Cristo, que significava, que significaria ir por el mundo inteiro, verdade? Pablo teve essa visão. Imagina Pablo nos dias de hoje, verdade? Com a visão que ele tinha, ele ia ganhar muitas almas, ou então se lo ia matar rápido, verdade? Por a maneira que ele falava, não ia durar. Versículo 14. Ele começa a falar do obreiro aprovado. Recuerda-lhes isto, conjurando-lhes delante do Senhor, a que não contiendan sobre palavras, lo qual para nada aproveita, senão que é para perdição de los oyentes. Como já expliquei aqui, você vê que desde aquele tempo já havia confusão, verdade? De gente discutindo a palavra. Quando a palavra de Deus não é para discutir, é para predicar, verdade? Jesus não disse assim, ide por todo mundo e fazer discussão da palavra. Ele disse, predicar as palavras de Deus. Mas há uns que não aceitam e que querem discutir, que querem alegar. Bueno, deixa que aleguem solo, porque a palavra de Deus é para predicar. Aqueles que ouvem e la recebem são salvos, verdade? E a Bíblia diz que os que não aceitam se perdem. Então se já havia aí, então se ele chamando a atenção de Timoteu, não anda aí em contenda sobre palavras, não anda discutindo com nadie, porque isso não aproveita para nada, senão que é para perdição de los oyentes. Então, se essa gente que anda discutindo aí doutrina, estão perdidos, verdade? Estão perdidos, não estão salvos. Aí diz assim, 15, marca o 15, se não está marcado em sua Bíblia. Procura com diligência apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tiene de que avergonzar-se, que traça rectamente a palavra da verdade. Outras Bíblias dizem assim, que maneja muito bem a palavra, sabe manejar. Agora, que é um obreiro? Pastor obreiro, aquele que põe uniforme, que está parado na parede, que senta na banca, levanta da banca. Não, desculpe-me, não é que queira eu faltar o respeito com as coisas de Deus. Isso é palhaçada, isso não é obra de Deus. Isso não é obra de Deus. Porque eu não vejo fruto nisso. Nunca vi fruto nisso. A palavra obreiro na Bíblia significa trabalhador. Sim ou não? Por exemplo, você vai fazer uma obra em sua casa.
¿verdad? Sí. Entonces usted tiene ahí el albañil, las personas que saben hacer el trabajo. Aí você vai buscar uns obreiros, ou seja, aqueles que vão ajudar em lo que seja, verdade? Então, obreiro de Deus é todo aquele que quer trabalhar para Deus. Agora, há os diáconos, que são aqueles que servem, né, que ajudam a preparar a Santa Cena, como vocês são diáconos, que preparam, que ajudam, que limpam, que recebem as pessoas, que ora por as pessoas. Aí depois vem o presbítero, né, que é como se fosse o auxiliar do pastor. Que há presbíteros que são piores, que Deus tenha misericórdia. Melhor que não tenha nada, verdade? Sim ou não? E ele pastor. Mas o obreiro é aquele que, basicamente, ele faz a obra de evangelizar, verdade? De receber as pessoas, de fazer chegar ao coração das pessoas a palavra de Deus. Por isso que ele disse aqui, não pode ter de que avergonçar-se. Por quê? Por isso que eu digo que essa coisa de obreiro de igreja, em vez é palhaçada, porque disse aqui, obreiro que não tem que avergonçar-se. Quantos obreiros que tinham pura vergonha, verdade? É que lá se escondia muito bem, verdade? Sim ou não? E que se você mirara bem, aquele obreiro não tinha condição nenhuma de estar aí à frente da obra de Deus, verdade? E que se a gente que se acercava àquele obreiro supiera, verdade? A verdade, nem se acercaria. Não permitiria que ele impusiera a mão para fazer nenhuma oração, verdade? Então, a pessoa não pode ter nada que lhe avergonhe. Por quê? Porque não aconteça que o obreiro está aí parado na parede, como disse Rafael, e levante alguém e ponte o dedo. Oh, mira, tu eres sem vergonha, verdade? Me deves dinheiro. Sim. Isso era o que mais tinha, verdade? Pediu prestado, não pagou. Não pagou a renta. Te correram da casa. Ah, mira que é. Como que vai ser? Está à frente das coisas de Deus. Mas a obra de Deus tem que ser feita por pessoas que têm visão, verdade? Se o que está à frente da obra não tem visão de lo que é a palavra, todo o demais está revuelto, verdade? Você entenda assim que se uma igreja, o pastor está revuelto, o povo vai estar revuelto também, verdade? Vem igual, verdade? Então você diz assim que traça a palavra de Deus, mas evita profanas e vanas palavrerias, porque conduzirão mais e mais à impiedade. O que significa vanas palavrerias? Não, as vanas palavrerias é como, por exemplo, imagina se nós outros sentamos aqui e começamos a falar de um montão de coisas que nada tem que ver, verdade? Sim. E que não edifica e que não conduz a nada, né? Mas que a impiedade, que é a impiedade? É o contrário da piedade, quando as pessoas fazem coisas com maldade, verdade? E quantas vezes palavras acabam em discussão, verdade? Não foi que eu sempre digo, cuidado com o que falamos, verdade? Cambia a plática, cambia a direção, porque em vez de aí um não tem direção e começa uma discussão, sim, necessidade, para quê? Verdade? Isso é na vida toda, na casa, em qualquer lugar. Que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já se efetuou e transformam a fé. Perdão. E sua palavra se estenderá como gangrena, de los quais são Himeneu e Fileto. Então, se acorda que em outra epístola, não sei se foi em Leite dos Apóstolos, ou foi em Hebreus, que estudamos Efésios, que ele habla desses dois perturbados aí que tinham na igreja. Eu creio que era na igreja dos Hebreus, que estavam eles aí.
Então, esses dois irmãos estavam endemoniados dentro da igreja. E eles tinham esta... Você vê que quando a pessoa está mal, tem uma facilidade de convencer as pessoas. Verdade? Em vez de você com as coisas corretas, você trata. E é tão difícil fazer a pessoa entender. E vem um com um chisme e ponto, gana. Verdade? Verdade que é assim? Mas claro, está o demônio aí, verdade? O diabo usa. Então, esse Himeneu e Fileto, disse aqui, se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já se efetuou e transformam a fé e transtornam a fé de alguns. Então, se esses dois endemoniados começaram a dizer, mira, Jesus já vino, mira, a ressurreição que o Papa está dizendo aqui, é o arrebatamento. Eles sembraram isso dentro da igreja. Os dois. Começaram a esparcir esse time. Não, já viram Jesus, não quedamos nós outros. E inclusive eles. E confundiram na igreja. E ele, pastor da igreja, não teve lá, como se chama? O valor. Sabe o que, igreja? Eu, como pastor, me doele ver uma pessoa que disse, vou ir da igreja. Doele, verdade? Porque parece que todo o trabalho é em vão. Você dedica tempo, dedica amor. E a pessoa... Pero é melhor, em vez que se vaia, de que criar problemas. Verdade? Quantos pensam assim? Melhor. Doele que se vaia? Doele. Pero doele muito mais se é que a pessoa queda sembrando dúvidas ou criando problemas. Não está ajudando nada. Não cresce a igreja assim. Melhor assim. Como aqueles que estiveram com nós outros. Quisera eu que estiveram aqui. Não se foram por minha culpa. Eu não mandei para fora, verdade? Mas estavam aqui com outro espírito. Era o espírito de confusão, espírito de tisme, de bola, de amar mal das pessoas, de selos, verdade? Não estavam envoltos em lo mesmo que estamos nós outros. Desde aqueles que saíram há anos. Não queriam lo mesmo que nós outros queríamos. Porque nós outros o que queremos? Queremos ver a obra crescer, queremos ver almas chegando, queremos ajudar as pessoas, queremos orar pela pessoa. Pero isso não queriam isso, queriam outras coisas. Até lá frente eu não sei o que eles queriam. Porque saem de aqui, vão para cá, vão para allá, não se encontram, porque o problema dessas pessoas é falta de Deus, é falta de Cristo. Porque quando a pessoa tem Cristo, ela é feliz. Verdade que é assim? Eu achei meu grande tesouro, como Jesus disse, verdade? Aquele que haja na perla preciosa, verdade? De grande valor, verdade que sim? Achei o que estava buscando. Eu achei Jesus. Ele me completou. Então, se eu vou buscar dar a outras pessoas, não vou perder tempo. Por que eu vou perder meu tempo? Fazendo coisas que não são de Deus. Ou prejudicando a obra de Deus. Isso que é o pior, verdade? Sim ou não? Que a pessoa não vê que seus hechos prejudicam a obra de Deus. Você pensa que Deus ele deixará isso barato? Não. É a igreja dele, igreja. Igreja que ele custou seu sangue. Tu pensa que, não, tá bem, Jesus perdona, mas ele vai cobrar quantas? Essas pessoas chegarão diante de Deus e Jesus vai cobrar. Mira o que vocês disseram dentro de minha casa. Eu dei meu sangue por esta obra e vocês estavam aí, supostamente, para ajudar a levantar e vocês dividiram, vocês foram criar problemas. Hablar mal, criticar, sacar as pessoas da presença de Deus. Por isso que eu sempre, quando penso nessas pessoas, eu oro e pido misericórdia de Deus por eles, porque o que eles disseram é sério. A mim não me disseram nenhum dano. Disseram as coisas de Deus, e as coisas de Deus não são minhas, são dele. Verdade? A gente quando hace por coragem e pensa que está me danhando a mim, não. Está danhando a Deus. Na verdade não está danhando a Deus, estão danhando a eles mesmos. Verdade? Não, nada danha a Deus. Sem embargo, mira versículo 19, para terminar.
O fundamento de Deus está firme, tendo este seio. O Senhor conhece a los que são suyos, mira. E aparta-se de iniquidade todo aquele que invoca o nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Pero em uma casa, não somente há utensílios de ouro e prata, senão de madeira e de barro. E uns são para usos honrosos e outros para usos viles. Assim que se alguno se limpia dessas coisas, será utensílio de honra, santificado, útil para o dueño e disposto para toda obra. Então, ele explicando a Timoteu como servir a Deus, verdade? Assim, como estou dizendo, obreiro, trabalhador que serve as coisas de Deus. Ele disse, mira, não hace como essas pessoas não. Aí deu o exemplo dos dois que sembraram aí palavra de confusão dentro da igreja, verdade? Ele mostrando, esses são desonra, esses desonraram a casa do Senhor. Assim como você pode pensar assim, pessoas que estão aqui na igreja e saem e começam a criar problema e começam a sacar gente, estão desonrando a Deus. Deus les honrou e eles desonraram a Deus. Imagínate, que peligro, verdade? Desonrando o que é de Deus. Quando deveriam estar aí para honrar a Deus. Né? Servir, apresentar-me melhor, lutar pelas coisas do Senhor. Mas são pessoas que querem servir na carne, verdade? E as coisas de Deus só se podem servir no Espírito. Se eu chegar aqui para servir a Deus na carne, fazendo o que eu queira, eu vou começar a ver defeitos de um, de outro, vou começar também a falar. Eu também vou ser chismoso, verdade? Mas eu tenho que servir em Espírito, eu tenho que chegar aqui e ver as coisas do Espírito, não mirar erro, nem falha de nada, e deixar que Deus corrija, e deixar que a palavra de Deus sirva, verdade? Servir a Deus em Espírito. As coisas de Deus são Espírito, verdade? Mas a gente quer andar na carne. Aí quer apontar dedo, criticar, verdade? E aí não serve. Amém? Amém. Vamos parar por aqui. Semana que vem continuamos. Padre Santo, Deus Todo-Poderoso, entregamos nossa vida em tus manos nesta manhã. Glorificamos a tu nome precioso, que tu puedas ajudar-nos a sermos buenos obreiros em la casa. Que seamos buenos siervos, Senhor, em la casa tua, para servir com honra, não com desonra, Senhor. Que o que vengamos a hacer seja com direção sempre do Espírito de Deus e da palavra de Deus. Bendice, Senhor. Te agradecemos em nome de Cristo.